Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje em mais um bate-papo com Fátima e desta vez na companhia super agradável do meu companheiro Vandeir Leite, que hoje nós somos, Vandeir, candidatos. Eu sou candidata a deputada federal e o Vandeir é candidato a deputado estadual. Nossa convenção já aconteceu, né? E a partir desse momento nós já somos oficialmente candidatos. E eu quero te dizer, Vandeir, que é uma alegria muito grande te receber aqui hoje, né, nesse cafezinho, para que a gente possa conversar um pouco. E o tema de hoje com o Vandeir não poderia ser diferente, uma vez que ele é um ativista dos movimentos sociais do campo, né? Nós vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento rural, né? Vandeir, me diz um pouco, diz para mim, para os internautas que vão nos assistir pelos nossos canais, quem é o Vandeir Leite? Eu sou Vandeir Leite, pequeno agricultor assentado no assentamento de reforma agrária, e parte da minha vida foi dedicada à luta dos trabalhadores, principalmente dos trabalhadores rurais. Desde os anos 80 que nós estamos nessa batalha, na luta sindical, depois no movimento dos pequenos agricultores, a Via Campesina, que reúne várias organizações do campo, né? Eu moro em Nova União, no assentamento Palmares, e agora sou pré-candidato a deputado estadual, ou seja, agora sou candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Legal, Vandeir. Tu falou um pouco dessa tua vida, né? Mas tu vens de onde? Tu mora em Nova União, mas você chegou em Nova União vindo também, como muitos trabalhadores da agricultura, né, que estão aqui em Rondônia hoje. De onde? De onde que tu vens? Então, Fátima, eu sou pernambucano, sou lá da terra do Lula. Espero que eu tire voto do tanto do Lula. Já tá bom, não já? Oh, beleza. Sou pernambucano, lá do sertão nordestino, e vim para cá, para Rondônia, com a família, ainda nos anos 70. Viemos para cá, eu era bem jovem, e viemos para cá à busca de um pedaço de terra. Então, Vandeir, agora nós estamos nesse processo, né? Temos agora um candidato a governador, que é o Daniel Pereira, uma pessoa que já foi, né, do Partido dos Trabalhadores, militou com a gente Sim. na política interna, e que agora a gente tem essa responsabilidade de conduzir ao Palácio Getúlio Vargas para representar a toda a população do estado de Rondônia, né? E eu sei que você, como uma liderança dos trabalhadores rurais, com a tua vivência, você tem muito que contribuir para o programa de governo também, né, do nosso candidato Daniel Pereira, que hoje está no Solidariedade, nessa frente democrática ampla que o PT protagonizou e construiu no estado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as nossas, o que a gente pode propor de desenvolvimento rural para o estado de Rondônia, né? Como é que você vê, você que é assentado, a reforma agrária no estado realizada, se há necessidade ainda, né? Como é que está isso, como é que a gente pode trabalhar a questão da agricultura familiar? Então, eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Muito bem. Então, eu acredito, para a gente falar em desenvolvimento do campo, da pequena agricultura, a necessidade da reforma agrária no estado de Rondônia e no Brasil, a gente precisa buscar na história um pouco quem foi os pequenos agricultores. Uhum. Pequenos agricultores sem terra, né? Porque às vezes você mora no campo, viveu no campo o tempo inteiro, mas não possuiu a terra. Primeiro, compreender que o mundo rural brasileiro e os governos passados, eles nunca valorizaram o campo. Nós éramos considerados jeca tatu até os anos 90. O agricultor que não jeca tinha... tatu, urtigão, Chico Bento, o atrasado, né? o atrasado. Figuras. Você não tinha acesso às políticas sociais do Às vezes governo. nem energia, né?
Nem brincadeira, energia, a maioria, os anos 90, eu acredito que 70% do campo, até os anos 90, não tinha energia. O agricultor não ia ao banco, o agricultor não tinha acesso, que era o atrasado, financiar esse atrasado, né? Então, a nossa luta, ela criou no agricultor essa autoestima dele também se sentir gente. Acho que essa era a primeira coisa, se sentir gente. Claro que veio o governo Lula, em 2003, e trouxe então uma série de políticas sociais para o campo, o acesso ao crédito, o acesso às políticas habitacional, coisa que nós nunca tínhamos visto. Quando o movimento dos pequenos agricultores começou a dizer para algumas famílias da possibilidade de ter uma casa, tinha gente que dizia que isso era impossível. Era impossível. Então, essas políticas trouxeram autoestima. Isso é importante compreender. Os pequenos agricultores começaram a se sentir gente. Essas políticas? Isso no governo do PT, no governo Lula, né? A partir de 2003. De 2003 para 2004. Então, mas assim, a gente precisa agora compreender esse cenário, né? Os pequenos agricultores, eles precisam permanecer no campo. Por quê? Porque no campo você tem um pedacinho de terra, aí eu já toco a questão da reforma agrária, a necessidade de democratizar a terra, porque democratizar a terra é democratizar os meios de produção, né? Com isso facilita a distribuição de renda. E agora a gente vive um dilema ainda no campo, porque ainda está enraizado em muitos, principalmente nos mais jovens, que o campo é o lugar do atraso. Exatamente porque as políticas sociais elas demoram a chegar no campo. Sim. O lazer, o esporte, demora a chegar no campo. A educação até. A educação, destruíram as nossas escolas. Aqui no estado inventaram a tecnologia para substituir professor e escola, né? Destruíram as nossas escolas do campo, estão levando nossos alunos todos para a cidade. Então, esse espaço urbano, ele tem um outro jeito de ser visto, o conceito urbano, né? O conceito do desenvolvimento, e o campo, o conceito do atraso, né? Então, por isso, há uma necessidade urgente das organizações sociais com o nosso governo, provável nosso governo em 2023, a gente traçar metas para isso, começar a trazer coisas mais concretas para valorizar principalmente a juventude. Até porque nossos velhos estão ficando velhos e não são eternos. Precisamos renovar os nossos trabalhadores do campo. Essa juventude precisa se sentir bem no campo. Esse é um grande desafio. E essa juventude não quer ser mão de obra barata para a soja, né? Claro, porque aí o que está acontecendo é exato isso. Como não tem essa compreensão do Estado brasileiro, eles se sentem ou se acham que é melhor ser empregado do latifundiário, ser empregado do fazendeiro, que isso é escravidão. Para nós isso é escravidão. É uma pena, né, Vandeir? Porque a gente teve no período de 2003 a 2010, na época do governo do presidente Lula, como você mesmo falou, muitas políticas para fomentar o desenvolvimento no campo neste país. Eu lembro que eu fui, logo no início do mandato, eu fui relatora de um programa, como era o nome daquele programa? Pronaf. Do Pronaf. Um dos primeiros programas criados pelo governo federal para a agricultura familiar, né? E foi muito interessante porque depois foi Pronaf em Jovem, Pronaf Mulher, né? Várias linhas de financiamento da agricultura familiar foram criadas para gerar justamente essa sustentação econômica, né? Da pessoa no campo, independente da faixa etária, do gênero, né? E foi muito interessante, mas não ficou só no Pronaf, né? Eu lembro que o PAA, que foi um programa para aquisição de alimentos para alimentação escolar, foi muito importante, né? Os armazéns, a política de armazenamento hoje está completamente detonada. Praticamente todos os armazéns que era da extinta Conab foram
foram privatizados. Isso. Não estão mais sobre a regra, né, pública do cuidado do Estado brasileiro. Agora tem dono os armazéns. E aí eu lembro também que a gente teve Luz para o Campo, que você citou, né? Luz no Campo. A gente teve habitação. Eu acho muito interessante quando eu ando hoje. Quando eu ando hoje, eu ando em todo o estado de Rondônia. A habitação é outra coisa. As casas bonitas, eu lembro que o crédito inicial era R$32 mil. Né? A cidadã pegava aquele recurso para construir a sua casa, construía naquele padrão inicial e depois ia ampliando. Hoje nós temos casas muito bonitas, né, em todo o campo no estado de Rondônia, e não é porque é de gente rica, não, é porque essas pessoas tiveram acesso ao crédito rural, ao crédito de moradia rural. Então, isso é muito bom. Em compensação, após o golpe, nós vimos desmontar uma por uma dessas políticas, não é? Mas agora nós temos a esperança retomando. Essas políticas por esse governo virou coisa do passado, mas nós queremos que vire presente. Com certeza. E eu acho assim, qual a tua plataforma de trabalho para representar o povo do campo e o povo do estado de Rondônia na Assembleia Legislativa? Olhando para esse passado que é recente, né, de políticas sociais, e olhando para o presente, que é um presente de exclusão social, como é que você pretende atuar na Assembleia Legislativa para representar o nosso povo? Então, Fátima, nos anos 80, os anos 90, nós debatíamos muito nos movimentos que existia uma política mundial de diminuir cada vez mais o número de pessoas morando no campo. E isso veio se dando até os anos 90, no governo Lula. Que tem a ver com aquilo que você falava antes, né? Que exatamente. A vida atrasada do campo tem que ser substituída por uma vida de progresso, e aí não tem que ficar mais ninguém no campo. O sistema é ter as fazendas e os empregados. E nós queremos que a terra seja partilhada para todos que nela trabalham. Essa é a grande diferença. Muito diferente. Esse é o primeiro fato. O segundo, precisamos discutir uma política de subsídio imediato para que esses pequenos agricultores se estruturem. Por exemplo, nós queremos produzir comida diversificada, porque ninguém come só feijão, ninguém come só soja, a pessoa come frutas, legumes, não come a soja verduras, produz, exatamente, né? verduras. Então, se não houver a mão do Estado ajudando, a tendência é sempre produzir um tipo só de comida. Eu estou vendo aí, eu estou andando, eu estive agora na Zona da Mata e aqui na 429, é muito triste isso. As pessoas, os pequenos estão saindo do campo porque não aguentam os venenos que são jogados por cima das suas casas. Aliás, tem um projeto na Câmara Federal agora que trata de proibir o veneno jogado pelo ar, pelos aviões. Mas a outra coisa importante, quando a gente fala então da distribuição de renda, primeiro democratizar o campo, isso é importante. Segundo, as pessoas que moram no campo precisam ter renda. Precisa ter renda. Para isso tem que ter a mão do Estado ajudando. Por exemplo, os programas PENAR e PAA já ajudaram bastante. Eles não foram o suficiente, mas eles ajudaram bastante porque a família tinha 1 hectare de terra, ele produzia comida para vender na escola, vender para as famílias ou para o Estado pagar e distribuir para as famílias de baixa renda. Isso é renda. As pessoas precisam de dinheiro para comprar roupa, remédio, calçado. As pessoas precisam, né? Ele não vive só da boniteza, só da cultura em si puro, né? Não, eu sou culto, sim, mas eu preciso de comida, preciso se desenvolver. E o Estado burguês capitalista nos disse que dinheiro resolve um bocado de coisa e, na verdade, para comprar ele precisa do dinheiro, né? Para precisar do dinheiro, então, primeiro ele tem que ter renda para poder chegar ao dinheiro. Isso é uma coisa importante. Eu acho que nós somos muito sofridos no campo, Fátima, a questão da comercialização. Por isso aquela ideia de comprar no mínimo 30% para as escolas, para os hospitais, aquilo já ajudou. Mas a gente precisava ter um programa que chegasse aos 100%. Porque nisso o Estado vai ajudar muitos pequenos agricultores.
que ele vai produzir mamão, ele sabe onde vai entregar, ele vai plantar abóbora, ele sabe para quem vai entregar, está garantido. Uma cidade que nem Nova União, se nós plantar 5 alqueires de abóbora, nós não tem para quem vender. Nós não temos para quem vender. Se nós plantar meio hectare de hortaliça, nós não temos para quem vender. E tem mais uma coisa, como você estava falando, a gente tem que diversificar, porque o produtor ele tem que plantar aquilo que ele come e o que é excedente ele vai comercializar. Vai comercializar. Agora, para comercializar tem que ter o comércio já. Tem que ter a garantia do comércio. A garantia da compra, né? Isso que foi interessante do PENAR e do PAA. E eu acho assim que é importante demais que a gente tenha políticas não só no nível nacional, mas também no nível estadual, não é? Corretíssimo. Para poder garantir os municípios também, o estado e o nacional. Há uma dependência, eles têm que caminhar uma carência junto. muito grande de elaboração de políticas que de fato sirvam para servir o povo, né? A assistência social no campo. Um município de Nova União, tipicamente agrícola, Nova União, até esses dias não tinha, aliás, até hoje, não tem uma Secretaria de Agricultura, tem apenas um departamento. Nossa. Então, você fala de agricultura, de motivar os pequenos agricultores, mas o próprio município não cria nem estrutura para isso. E assim são muitos municípios, apenas eles estão criando um departamentozinho para não dizer que não existe, né? Isso é triste, né? E como é que se dá? E sem contar que o MDA foi destruído, né? Não existe. O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi jogado no ralo nesses governos. A gente vai retomar essa política do desenvolvimento agrário com muita força. Eu acho que uma coisa importante, Fátima, é a gente relatar o que o governo do PT fez, no sentido de criar parcerias com as organizações de base. Sim. Por exemplo, os convênios de habitação no campo aqui em Rondônia foi feito por 3 organizações, só 3 organizações, mas todas do campo. O MPA, através da sua Associação Estadual dos Pequenos Agricultores, nós conveniamos milhares de casas, a FETAGRO, que fez milhares de casas, e teve uma associação que tinha sede lá em Espigão do Oeste, eu esqueci o nome dela agora, também fez algumas casas. Então, só para a gente entender, o governo trouxe o programa para baixo, trouxe aqui para a base. E fortaleceu as organizações sociais. E fortaleceu os movimentos, fortaleceu as nossas organizações sociais de base. Que bom, Vandeir, que bom. Eu tenho muita fé que nós vamos retomar com o governo Lula para criar novamente políticas nacionais para o campo e para a cidade, de desenvolvimento efetivamente. Vandeir, como é que é a questão da saúde? Para quem está lá no campo, nós temos no estado de Rondônia hoje, ainda funciona aquele programa de agente de saúde da família que ia até a casa das pessoas? Quando existia, ia até o campo? Só no período do Mais Médico. Do Mais Médico, isso. Que importou médicos, inclusive, né? Os médicos iam nas comunidades rurais. Principalmente os cubanos, né? Os cubanos, ou nossos amigos. Eu vi gente assim que estava já muito desalentado, desesperançado com a vida, que ao ter a assistência médica em casa, retomou a vontade de viver. Isso é uma coisa muito importante, né, Vandeir? Aí imagina o médico ir lá no campo, na casa da pessoa, fazer a visita. É um conceito totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Mas a gente tem muita carência da saúde, Fátima, na questão preventiva. Porque se a gente tivesse uma educação, mas uma educação de Estado também, claro que a educação ela não parte só do Estado, os movimentos sociais podem contribuir, a tua questão cultural pode evoluir muito, de tu compreender sobre o mundo, sobre a saúde, sobre o jeito de viver, né? Mas essa comida envenenada, esse veneno jogado sobre o ar, a destruição da natureza. Esse ar que a gente está respirando, esse tempo seco, né? As pessoas, 7% de umidade do ar em Porto Velho, se as pessoas não compreenderem isso, que o pé de árvore é importante perto da sua casa, ou no meio da roça, ou no meio do pasto, e não compreender isso, a nossa tendência é sempre só mais doença e surgindo novas doenças, né? Então, eu acho que a questão preventiva é muito importante. Se o governo, se o Estado brasileiro tivesse um programa para incentivar, para motivar os remédios naturais, a homeopatia, né? Muita gente trabalhando isso fortemente, né? Muita gente em Mirante da Serra, em Nova União, Ouro Preto, Estado, as pessoas trabalham isso. Isso contribui muito,
mas precisava ter a mão do Estado. O Estado precisava olhar isso, não, porque é melhor não adoecer, porque aí não precisa ir para o hospital. Claro. Não precisa ir tomar remédio químico se você tem uma prevenção, Sim. se você trabalha a prevenção. Muito bem. Mas é muito interessante, porque o estado de Rondônia se orgulha de ter uma unidade do Hospital do Câncer de Barreto aqui em Porto Velho. Para mim não é orgulho, não. Eu acho que tudo bem que a pessoa está doente e ela tenha onde ser bem assistida, mas o mais importante não é tratar o câncer, porque aí passa a ser o câncer uma mercadoria a ser vendida, não é? Isso. Mas como disse o Vandeir, a gente ter política pública de prevenção. E aí, para mim, a maior política pública de prevenção é ter responsabilidade com o uso do agrotóxico, né? Sim. De preferência não usar agrotóxico nenhum, mas não é isso que a gente está vendo acontecer. Infelizmente no Brasil abriu, né? A legislação abriu para produtos que nunca mais entraram em mercados europeus, em mercado no próprio Estados Unidos, que no Brasil o povo tem um olhar tão, né? Olha Isso. tudo como é que os Estados Unidos está fazendo. Lá tem muito agrotóxico aqui, mais de 400 já, não é, Vandeir? Que não se comercializa por lá e que nós estamos, além de comercializando, consumindo. Aí, resultado, a gente produz o câncer, né? Produz o câncer e, em consequência, a gente tem que ter hospital para tratar. O ideal é que a gente não produza alimentos com veneno, porque o veneno, uma gotinha por dia, ele leva ao óbito. Isso. Né? É uma bomba relógio que vai levar ao óbito. E eu fico muito, muito triste. Eu fico na torcida, Vandeir, porque eu quero ir para o Congresso Nacional para ser uma voz que vai brigar contra isso de manhã, de tarde, de noite, sabe? Tudo bem a gente ter um hospital que atenda muito bem a nossa população, mas o ideal é que a gente diminua o índice de câncer aqui no estado. E eu tenho fé que nós vamos fazer uma grande parceria. Você na Assembleia Legislativa e eu lá na Câmara Federal, né, para a gente poder promover de fato a saúde pública pela prevenção. Né? Muito bem, pela Fátima. prevenção. Porque hoje não dá nem para você dizer que dá para produzir orgânico no estado de Rondônia. Difícil. Porque, como você falou, o veneno vem pelo ar e se espalha. Isso. Né? Aí eu tenho uma produção que é orgânica, sem veneno nenhum, com muito trabalho, porque não é fácil produzir orgânico, é mais fácil usar o veneno, né? É mais fácil. Mais fácil usar o veneno. Então, eu faço o meu trabalho com muito cuidado, aí me passa um avião e o vento traz o veneno para a minha produção. É muito desigual, é muito desigual. Eu acho que a gente podia, ao invés de dizer que está produzindo alimento, a gente podia dizer que estamos produzindo câncer, né? Porque é impressionante. O índice de pessoas contagiadas pelo câncer aqui no estado. E tem muita coisa que, como tu falou, é de educação mesmo, né? É de transmitir conhecimento para as pessoas, dizendo, olha, se você consome açúcar demais, sal demais e alimentos processados, você está estimulando as células cancerígenas no teu organismo. Correto. Eu acho que é tão simples fazer essas coisas. Por que, Vandeir, que a gente tem tanta dificuldade? Primeiro, tem alguns conceitos que precisam ser mudados, né? O pequeno agricultor, ele tem um jeito de produzir, ele tem um jeito de viver, é um novo jeito, não é o jeito do agronegócio, né? Por isso que é agricultura. O que é a palavra agricultura? Ele é uma mistura da produção com cultura. Né? Produzir Cultura com da cultura. produção. Cultura. O agronegócio é o quê? Produção e comércio. Então, é duas coisas distintas, muito separadas, né? O que é que eles estão pensando? Produzir do jeito que achar melhor e que dê mais lucro e mercado. Eles não estão preocupados com a fome, com a miséria Com a do país. contaminação do solo, das águas, né? Tanto que o país o segundo maior produtor de carne bovina, as filas de ossos, né? As pessoas comprando osso. Olha lá quando consegue roer o osso, né? Então isso é só para contradizer o agronegócio mesmo. Ele não tem alma, parece que não tem espírito, né? Então acaba de uma vez por toda a questão da cultura.
Não, lá no campo, quando a gente mata um porquinho, a gente dá um pedaço para o vizinho. Por quê? Porque o que a gente quer é todo mundo comendo carne. Então, quer mas eu acho que repartir, né? então tem umas coisas que no nosso governo precisa ser trabalhado. Essa questão dos conceitos do agronegócio e da pequena agricultura, ela tem que ser mudada, tem que ser coisa diferente. Por isso que tinha o MDA e que muitas coisas iam mudando. Não mudou tudo, né? Por exemplo, a legislação, aí como deputado estadual, deputado federal, nós precisamos discutir isso. A legislação que serve para o agronegócio é a mesma que serve para os pequenos. É impossível nós seguir ela. Por exemplo, a gente quer montar uma agroindústria pequena de leite ou de fruta lá, é uma burocracia para você concretizar a casa, chegar às condições de você produzir para poder comercializar. É um negócio doloroso. Hoje, É para não acontecer. é para não acontecer. Uma casa hoje pequena para produzir um pouco de polpa ou um leite, que eles chamam leite barriga mole, que é aquele leite ensacolado, olha, custa 150, 200 mil reais. Pequeno agricultor não está com essa condição. Então, se o Estado cria as condições, mas precisa na legislação ser favorável de facilidade. Por exemplo, tem muitas mulheres, muitas companheiras que querem produzir chocolate, o pão caseiro. Ah, mas se ele for montar uma agroindústria de valor de 200 mil, ele nunca vai chegar lá. Então, essas coisas precisam ser conversado. O Estado precisa abrir os olhos para isso. Esse recurso está no orçamento público que nós poderemos intervir. Exatamente. Né? E hoje, os parlamentares que podem intervir, e eu fiz muito disso enquanto fui senadora, viu, Vandeir? Juntar com as cooperativas, com as associações e assim, o que é que vocês precisam para poder produzir. Ah, é 200 mil reais, a gente ia lá na emenda e colocava para a prefeitura, mas que iria para a associação. E isso, olha, ajudou muita gente, às vezes um caminhão, às vezes um barracão, né? Quanto que isso ajuda a quem está lá na ponta, né, Vandeir? Isso. Mas, no entanto, quando você abre o orçamento e as emendas, não é bem para aí que vai, né? Fátima, tem uma coisa interessante que você, como deputada federal e possibilidade de nós se eleger deputado estadual, a saúde, ainda voltando para a questão da saúde. A saúde, porque ela está interligada, a agricultura, a saúde, eu ligo muito os fatos, né? Porque, quer dizer, nós estamos falando da saúde preventiva, mas em contrapartida estamos derramando os venenos sobre a natureza e sobre a cabeça e a boca das pessoas. Agora, eu andando no interiorzão, eu tive agora na 429 e eu vendo a estrutura de saúde. Nós precisamos fazer uma luta, porque tem alguns problemas de saúde que são terríveis e as pessoas sofrem demais. Por exemplo, hoje para fazer uma hemodiálise, você sair de Costa Marques para vir para Porto Velho, ou para Ji-Paraná, ou para Cacoal, é muito doloroso. Nós temos que acampar uma luta. Todas essas cidades distantes, elas precisam ter mecanismo suficiente para cuidar de serviços básicos, porque hemodiálise hoje é coisa básica. Quantas mil pessoas não tem no estado de Rondônia precisando disso? E isso mata a pessoa na estrada, essas ambulâncias sem estrutura suficiente. E outra, mesmo que tivesse, mas a quantidade de tempo que a pessoa leva dentro de uma ambulância para poder chegar ao hospital, às vezes muito decadente já. Da prioridade, né? Entendeu? Em vez de priorizar a aquisição da ambulância, a gente tem que priorizar a construção de unidades básicas de saúde próximo à pessoa, próximo à necessidade. Eu conversava com um amigo nosso que está nos apoiando lá, o Fernando Pandolfi, lá em São Francisco. E ele falava, Vandeir, isso é uma coisa preocupante, porque as pessoas precisam, é urgente, não tem que ficar, a saúde não tem que esperar para amanhã, e agora? Sim, mas o cara vai andar 400, 500 quilômetros dentro de uma ambulância, como é que a saúde é urgente? Então, são tarefas nossas, Fátima, tanto no federal, tanto no estadual, nós precisamos assumir uma batalha como essa, que vai servir muito à população de Rondônia. E graças a Deus, graças ao povo brasileiro, que também sabe ser grato, o povo brasileiro foi conduzido no período de 2013 até 2018, por aí assim, por uma propaganda inverídica, né, que formou uma consciência social que não é verdadeira, dizendo que nós, que somos do Partido dos Trabalhadores, que o Lula, que a Dilma, não trabalhou pelo povo.
né? E hoje o povo vê que trabalhou sim. E isso que as pesquisas estão mostrando agora, com relação à eleição do presidente Lula, Wandeir, a meu ver, expressa também um sentimento de gratidão do povo, sabe? O povo já está reconhecendo quem fez, né? E está priorizando votar em quem sabe fazer, como é a história do presidente Lula, um caboclo, pernambucano como você, lá de Garanhuns, que saiu aos 7 anos de idade da sua cidade, num pau de arara, que amargou morar num casebre para 13 pessoas num quarto e sala, né? Então ele sabe na pele o que nós, povo, precisamos. E ele fez, ao chegar na presidência da República, chamou quem sabe fazer, os melhores técnicos, chamou a classe política para a responsabilidade e nós fizemos políticas públicas que, de fato, incluíram. Nós acabamos com a fome nesse país. Correto. Né? Só o presidente Lula foi capaz. Era para fazer isso no 4º ano, no 3º a gente já tinha garantido a alimentação 3 vezes por dia para mais de 40 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos com 60 milhões de brasileiros vivendo em situação de insegurança alimentar. É uma coisa que nós não podemos concordar. Então, Wandeir, eu fico muito esperançosa, né, na eleição no primeiro turno do presidente Lula, nas nossas eleições, para que a gente possa retomar a dignidade para o povo brasileiro, né? Então, assim, nosso tempo está acabando, Wandeir. Eu quero deixar aqui 3 minutinhos para você fazer as suas considerações finais nesse bate-papo com a Fátima e também, nessa oportunidade, tu já fala aí como é que é, qual é o endereço das tuas redes sociais, certo? Para que a gente possa também estar aproveitando o canal, nosso canal no YouTube para ajudar a companheirada que está no interior do estado. As redes sociais da Fátima Cleide você encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, muito facinho, Fátima Cleide PT. Mas eu estou no Instagram, quero que as pessoas me acompanhem, né? Quero abrir em outros canais aí para a gente trabalhar. Eu te vejo também no Facebook. Bom, no Face também. Isso. E como é o nome da tua rede? É Wandeir Leite? É Wandeir Leite, Wandeir Leite. Então estamos aí nessa batalha, nessa caminhada. Os pequenos agricultores, os trabalhadores do campo e da cidade se unir numa frente forte, numa corrente forte, em defesa da democracia e em defesa dos nossos direitos. Conta com nós, estamos juntos nessa caminhada. Ô, companheiro, muito bom conversar contigo, falar dos nossos sonhos, das nossas utopias. Eu conversei hoje nesse bate-papo com Wandeir Leite, que é nosso candidato a deputado estadual. Torno a repetir, sou Fátima Cleide, candidata a deputada federal. E com fé em Deus, com Lula na presidência da República, Daniel Pereira no governo do estado. Participa da nossa campanha, vem, dá a sua sugestão, a sua contribuição, a sua crítica também. Nós acolhemos a tudo, certo? E curte, compartilha as nossas publicações nas redes sociais. Vamos à luta, companheiro. Estamos juntos.